Uma mensagem do céu para você. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da palavra de Deus. Nós estamos estudando a respeito dos profetas. Estamos estudando agora a respeito do profeta Ezequiel, a sua mensagem, a sua palavra, especificamente buscando aquilo que Cristo nos ensinou a fazer, da forma como ele nos ensinou, examinando as Escrituras, porque nós julgamos encontrar nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Cristo, conforme João capítulo 5, versículo 39. Então nós estamos examinando as Escrituras nos profetas, nos Salmos, em Moisés, nos livros da lei, para que através das Escrituras nós possamos entender o ministério de Cristo, conhecer a palavra profética, o que foi anunciado. E vamos ver agora algo de extrema importância que nós encontramos justamente na palavra profética, entre os profetas, a respeito de Cristo. Algo que nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer. Jesus chamou a atenção dos discípulos ali no caminho de Emaús, Jesus chamou a atenção dos apóstolos para que eles entendessem o que foi falado sobre ele nas Escrituras dos profetas. E é o que nós temos hoje, uma palavra importantíssima a respeito de Cristo, do ministério de Cristo, da obra de Cristo. Nós precisamos aprender, entender, conhecer realmente a palavra de Deus, conhecer a Deus através da palavra, conhecer a Cristo, conhecer a sua obra, saber o que está por vir, saber o que aconteceu, saber o que está acontecendo. Então, sermos realmente guiados pelo Espírito Santo que habita em nós e que nos faz lembrar da palavra de Jesus e que nos dá os dons espirituais para que tenhamos sabedoria para manusear a palavra de Deus, como disse Paulo a Timóteo, que possamos manusear bem a palavra de Deus, possamos ter habilidade na palavra de Deus, possamos realmente trabalhar a palavra de Deus como um guerreiro, como um obreiro bem preparado, que sabe realmente usar esta palavra, compreende a palavra, compreende a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, compreende a mensagem dos profetas anunciando a vida, o ministério, a obra de Cristo, do início até a glória, para a eternidade, do princípio ao fim. Segundo a palavra de Deus, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa visão da eternidade, de todos os tempos, somente através da mente de Cristo. Então, é importantíssimo, precisamos aprender que em Ezequiel, no capítulo 9, Cristo é o homem vestido de linho com um tinteiro de escrivão à sua cinta, conforme Ezequiel capítulo 9, versículo 2. Então, Cristo é este homem vestido de linho, na sua santidade, é o Filho de Deus que vem ao mundo e ele vem com um tinteiro de escrivão à sua cinta para marcar aqueles homens, conforme está escrito no versículo 4 do capítulo 9 de Ezequiel. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então nós temos aqui, em Ezequiel, a revelação de que Cristo tinha que ir até Jerusalém. Ele iria morrer em Jerusalém. Lá ele iria derramar o seu sangue.
é com o seu sangue que ele iria marcar a testa, a vida de todos aqueles que desejassem, que suspirassem por Deus, pela palavra de Deus, por crer em Cristo, por obedecer a Cristo, crer e observar. Então ele iria marcar com o seu sangue, a marca do sangue, a marca de Cristo, que nós precisamos ter para a nossa salvação. Os eleitos de Deus serão estes que receberam, que estão recebendo agora pela fé em Cristo, recebem a marca de Cristo. Então, essa é uma revelação importantíssima. Jesus sabia da palavra profética e foi cumprindo esta palavra até Jerusalém. Ele precisava morrer em Jerusalém. É lá que ele deveria derramar o sangue. Ele deveria ter esta tinta, que é a marca do sangue. É a mesma marca de Moisés, do cordeiro, do sangue sobre a porta, as vergas das portas, das janelas dos filhos de Israel, para que os primogênitos não perecessem. Nós precisamos dessa marca. É a mesma marca de Josué ao entrar para tomar posse de Jericó, e ali a mulher teve o fio de escarlata, marca. E essa é a primeira questão que nós precisamos saber, que Jesus foi cumprindo a profecia de Ezequiel. Ele conhecia e ele queria que os apóstolos, os discípulos, conhecessem, soubessem o que estava acontecendo. Jesus não se agradava, Jesus não se alegrava, ele repreendia os apóstolos, os discípulos, porque eles eram tardos em conhecer a palavra de Deus, em conhecer tudo que se havia falado na palavra de Deus sobre ele especificamente. Eles estavam sofrendo, confundindo as coisas, fazendo coisas que não deviam, tendo atitudes de incredulidade, de retrocesso, porque eles não conheciam a palavra de Deus, o que estava anunciado sobre ele. Então vocês não sabiam que eu tinha que vir para Jerusalém, que eu vou lá, que eu vou morrer, que eu vou derramar meu sangue, e que o meu sangue é a marca do tinteiro, que eu sou o homem vestido de linho, que eu vou pregando a salvação, a santidade, a obediência a Deus, o serviço a Deus, as obras de Deus, servir a Deus, trabalhar na seara do Mestre. Vocês não sabem disso, e não sabem que eu tenho que ir a Jerusalém. Então, quando tentaram impedir de ir a Jerusalém, ele disse: se você tentar impedir este caminho, você está agindo como o diabo. Jesus falou isso com Pedro. Está agindo como Satanás, que impediu o homem e a mulher de irem até o centro do jardim e comerem do fruto da árvore da vida. E os desviou para a desobediência a Deus, comendo do fruto da árvore que Deus disse para não comer. Então Pedro estava repetindo o que o diabo fez ali com o primeiro casal, com a humanidade. Aquele casal representava a humanidade, levando-os a sair da direção de Deus, ao pecado, levando-os à desobediência. E ele sabia que o caminho dele era ir a Jerusalém, lá ser rejeitado, lá ser morto, lá ser crucificado, lá ser de toda forma humilhado, que ele tinha que passar por isso, porque já estava na palavra dos profetas, de Moisés, nos Salmos, estava anunciado o seu sofrimento. A segunda coisa importantíssima, e que hoje nós vamos até aprofundar mais nessa segunda questão, é a respeito da palavra profética de que viria o Cristo, iria a Jerusalém, passaria por Israel, anunciaria o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, indo para Jerusalém. Jesus ia seguindo na estrada, no caminho para Jerusalém, conforme está aqui na profecia de Ezequiel. E que ele viria para marcar aqueles que deveriam ser salvos. Cristo veio para salvar. E ele dizia: eu vim para salvar. Eu vim primeiro. Eu vim para pregar o evangelho do reino.
Eu vim para anunciar a salvação. Quem for meu, a quem o Pai revelar, quem o Pai me der, virá a mim. Vinde a mim, venham a mim. Eu vou marcar vocês, eu vou dar a marca do meu sangue. Eu vou morrer, derramar o meu sangue e vou também marcar com o batismo, com o Espírito Santo. Serão batizados, terão a marca da fé, do sangue de Cristo, da esperança, do amor. Terão tudo que Cristo veio trazer. E também Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Também para batizar com o Espírito Santo. Ele veio primeiro antes da vinda do mal. E aqui em Ezequiel, e novamente, posteriormente em Daniel e nos demais profetas, nós vamos encontrar isso claramente. Mas nesse texto de Ezequiel, capítulo 9, isso está muito claro. E isto é essencial para nós. Nós vamos ver hoje. Diz assim o capítulo 9, no versículo 1. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Exatamente o mesmo princípio do Apocalipse. De vir o Cristo, vir Jesus, e posteriormente vem o fim. O fim é acompanhado da vinda do mal. E aqui em Ezequiel, é exatamente isso que está sendo traçado para nós. Ao anúncio da vinda da destruição, os intendentes. Os intendentes são os que fazem o serviço de base, de limpeza, que vão arrumar as coisas, então vão cortar a árvore que não der fruto, vão descontaminar o ambiente, vão destruir aqueles que causam escândalos, aqueles que praticam mal, aqueles que perseguem, aqueles que roubam, aqueles que matam, vão fazer uma limpeza. Esse é o trabalho do intendente. Então aqui está dizendo, no versículo 2, diz assim: e eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Então que vem o fim, que vem a destruição e que vem forças do mal. Anjos estão amarrados em certas situações na terra, em certos locais, para serem soltos no dia, hora, no tempo já determinado por Deus, para eles agirem de forma destruidora, para destruir a terra, uma terra contaminada, uma terra em que os homens são gananciosos, são avarentos, em que os homens perseguem o seu próximo mais fraco, roubam, cobiçam as suas coisas, e há uma tremenda injustiça, iniquidade se multiplicando, o amor esfriando. Então já está tudo planejado, programado, previsto da vinda dos intendentes, de 6, do número do mal, do número da besta, do anticristo, dos 6 intendentes do mal. 6 intendentes a serviço de Deus, vão obedecer a ordem de Deus, vão cumprir o propósito de Deus de limpar, vão fazer o trabalho deles. É um trabalho básico, é um trabalho de varrer, de limpar, de exterminar, de cortar árvores que não dão fruto, de realizar toda a limpeza, a poda das árvores, serão cortadas. O machado já está posto, a raiz, aquela que não dá fruto, será cortada. Foi o que João Batista veio anunciar. Mas anunciando igual ao profeta Ezequiel, também João Batista, também Daniel, anunciando que vem a destruição, vem o fim, vem o mal, vem as figuras do mal, vem o dragão, vem a serpente, vem o anticristo, vem a besta, vem todo o mal. Mas antes, Deus manda Jesus para salvar. Antes do mal vem Cristo, e vai dando tempo, e vai dando chance, e vai convidando, e vai chamando para a salvação. Ele é o homem vestido de linho com o tinteiro de escrivão à sua cinta, que veio para marcar com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, no meio de Jerusalém, no meio da terra. É o mesmo Deus
de Jerusalém é o nosso Deus, é o Deus do universo, é o Senhor de todas as coisas. Posteriormente, isso foi no versículo 4 de Ezequiel 9. Posteriormente, o profeta diz assim: e aos outros disse, ouvindo o profeta, passai pela cidade após ele, após Cristo, após esta pregação de vida eterna, de salvação em Cristo, de batismo com o Espírito Santo, de amor, de paz, de boas obras, de fazer o bem, de amar a Deus, amar ao próximo. Deus é amor, quem ama é nascido de Deus. Se você vê alguém passando necessidade, você que tem os bens dessa terra, se você não ajudar, como você vai dizer que você tem o amor de Deus? Então você precisa amar como amou o samaritano. E Jesus disse, vai e faz o mesmo. Então vem Cristo primeiro. E no versículo 5 diz assim, passai pela cidade após ele, após o homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, que é Cristo, e feri. Vou repetir. Passai pela cidade após ele e feri. Passai pela cidade após Cristo, após Jesus passar chamando para salvação, para o fruto da árvore da vida que está no meio do jardim, para Deus, para a reconciliação com Deus. Então vem a obra de Cristo, nós estamos neste tempo. Tempo da graça, tempo da vida eterna, tempo da salvação, tempo de Cristo. Mas vai passar após ele e ferir. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. E eles são anjos, eles não têm o sentimento do ser humano, eles não têm coração. Eles não são guiados por emoção, não vão sentir pena de ninguém. Por isso, a palavra de Deus diz, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Vocês vão agir duramente conforme Deus está ordenando. E eles friamente irão executar, vão cortar, vão matar, porque diz ferir, matai velhos, versículo 6, matai velhos e jovens, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Pedro, temos repetido aqui, 1 Pedro 4,17, fala isso, vai começar. Eu sei, Pedro escrevia, como apóstolo para a igreja primitiva, dizia, vai começar pelo santuário. Eu sei disso porque eu conheço a palavra dos profetas, porque Cristo me mandou conhecer, nos ensinou e nos mandou aprender cada vez mais, saber disso. Vai começar pelo santuário. Vai começar pela casa de Deus. Vai começar pelos que se dizem, pelos que proclamam o nome de Deus, pelos que usam o nome de Deus. Vai começar dizendo, você não poderia ter usado o nome de Deus em vão. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, eu ensinei, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus dirá, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Porque vai começar pelo santuário. E se vai começar pelo santuário, desta forma, diz aqui, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Será pesado na balança, virá a justiça, o juízo, a verdade e virá a sentença. E não haverá compaixão. Nós vivemos a época da compaixão. Nós vivemos o tempo da graça, o tempo da misericórdia de Deus, o tempo do arrependimento, o tempo da conversão. É o tempo de Cristo, em que você ainda pode receber a marca de Cristo na sua vida e obedecer a Cristo. E não aceitar mais a mentira, a violência, o mal, a perseguição ao pobre, ao fraco, ao necessitado. Você pode agora aceitar a Cristo, crer em Cristo, tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Você pode agora ser batizado com o Espírito Santo. Ele está aqui, ele foi derramado, está disponível.
Mas em breve virá a noite. Em breve você não poderá mais. Virá o tempo, como na parábola das 10 virgens. Ouvir-se-á um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. E ou você tem o azeite na sua lâmpada, ou você tem a unção, o batismo com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo habita em você. E ele é o poder para o arrebatamento, para Cristo, para te levar a Cristo, é a luz que vai te levar no último dia, no momento decisivo, naquele dia anunciado pelo Senhor, no dia do Senhor. Quem tiver a marca de Cristo terá um encontro com Cristo. Mas aquele que não tem, aquelas virgens loucas que perderam o seu tempo e não encheram o seu vaso, sua lâmpada, do azeite, da direção do Espírito Santo, do ensino do Espírito Santo, do conhecimento do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, essas ficarão nas trevas e não acharão a porta. E estarão perdidas. Estarão perdidos, como está aqui descrito em Ezequiel. E quando Jesus fala isso, Jesus sabe, Jesus conhece, Jesus ensinou os apóstolos, abriu e lhes ensinou toda a Escritura, tudo o que sobre ele estava nos profetas. E essa parábola das 10 virgens está aqui em Ezequiel. Nós acabamos de encontrar o texto que nos fala sobre isso. Quando ele diz, passai pela cidade após ele e ferir. Após ele vir e fechar a porta, os que ficarem de fora serão feridos pelo mal, irão cair, irão ser levados a um juízo final, conforme nós estamos lendo aqui na palavra de Deus. Então é essencial nós sabermos isso, do tempo de Cristo. Era essencial para os apóstolos saberem da ida de Jesus a Jerusalém, do seu ministério, do que estava acontecendo. Eles precisavam ler, eles precisavam conhecer, eles precisavam aprender para irem com ele, ficarem com ele e aguardarem a sua ressurreição e terem a vitória na fé, esperarem. Então nós precisamos conhecer para esperar em Cristo, esperar o dia, como as virgens prudentes esperavam, preparadas. De que forma? Tem que saber de que forma, não é de qualquer maneira. Você tem que estar preparado. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, você precisa estar em oração. O Espírito está preparado, a carne é fraca, você precisa estar cheio do Espírito Santo, fogo ardendo, fogo, a chama do Espírito Santo. Você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Você precisa estar agindo, vivendo como um filho de Deus. Deus mandará resgatar seus filhos. Os herdeiros de Deus são os filhos de Deus. Você não pode estar dizendo, Senhor, Senhor, hoje, Senhor, Senhor, numa reunião, Senhor, Senhor, novamente, e ficar de fora. E no dia final, Jesus dizer, não te conheço. E você gritar ali, haverá pranto e ranger de dentes. E você falar, mas por que, Senhor? Porque você não aprendeu. Porque você não me obedeceu. Porque você não fez a minha vontade. Porque você não praticou. Você edificou sua casa sobre areia. E sua casa desmoronou. Sua casa caiu. Porque não te ensinaram a verdade. Porque não te avisaram. Porque te ensinaram de uma forma errada. Disseram que não precisava fazer nada, não precisava praticar. E Jesus disse, aquele que ouve essa minha palavra e não a pratica, eu comparo a um construtor insensato, como a virgem louca da parábola das 10 virgens. É a mesma história, a mesma realidade, a mesma consequência de não se entender a respeito da fé, da graça e da obra, do ministério, de ser trabalhador na seara e de dar muitos frutos e saber que a árvore que não dá fruto será cortada.
ela é imprestável, ela não está glorificando a Deus. Por isso Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu não vos conheço. Eu não tenho nenhum registro de obra, de trabalho, de fruto no céu. Eu não tenho registro de que há um tesouro no céu no seu nome. E Jesus falou para nós colocarmos nosso coração lá onde não há choro, no reino de Deus, na obra de Deus, a serviço de Deus, da eternidade, da salvação da vida, do meu irmão, do meu próximo. O que Deus quer nessa terra? Deus quer a salvação das almas, Deus quer que ninguém pereça. E Deus te chama, Deus conta contigo. Jesus conta com você. Então, se renda a Ele, sirva a Ele, trabalhe na seara do Mestre, seja um obreiro, seja uma obreira, dê muitos frutos, busque os frutos, busque glorificar a Deus através da sua vida, das suas atitudes, busque servir a Deus. Ainda é tempo de arrependimento e é tempo de serviço a Deus, para a glória de Deus. Então, essa sequência profética que nós precisamos conhecer, nós precisamos saber que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos edificar a casa sobre a rocha, que é ouvir a palavra de Deus e praticar esta palavra. Então vamos agora aprender mais sobre este tema. Este tema é essencial, eu falei aqui no início. Veja bem que o nosso encontro com o Senhor Jesus, nosso encontro com Cristo na glória, está marcado por este conhecimento, por essa prática de acordo com a palavra de Deus, com a obediência à palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer esta palavra. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E se não tiver este conhecimento, chegará na glória e terá a maior decepção da história, da vida, de não ter servido a Deus, de não ter agradado a Deus, de não ser conhecido no céu, de não ter um tesouro no céu, de não acumular riqueza no céu. Você vai dizer: meu Deus, como eu fui tolo, como eu errei, como eu acumulei tesouro na terra e me disseram que eu não precisava me preocupar com mais nada, que eu não precisava fazer nada de bom para ninguém, que eu não precisava ajudar o necessitado, que eu não precisava socorrer, que eu não precisava agir como o samaritano, que agora tudo já tinha sido feito por Jesus e que eu não precisava fazer nada. Como eu me enganei, eu não sequer coloquei azeite na minha lâmpada, sequer orei, sequer busquei os dons para servir a Deus na terra. Você não fez nada, você não tem nada. Você não serviu a Deus, você não obedeceu a Deus. Você vai dizer: mas eu tive fé, eu levantei a mão, e a palavra de Deus virá contra você, a sentença virá contra você. E você vai dizer: mas me disseram que esse texto da Bíblia eu podia pular, que eu tinha um outro para justificar e que esse aqui que falava diferente, eu poderia fazer de conta que não existia. Deus vai dizer: é mentira, te ensinaram errado. Você tinha que sempre somar, sempre abundar, ser de firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, servindo a Deus, glorificando a Deus. Com os lábios, sim, com os lábios também. Como eu cantei no coral, como eu cantei os hinos, como eu louvei a Deus. Mas também não só com os lábios, mas também com as suas mãos, com os seus pés, com a sua vida, com o seu serviço na obra. Sirva a Deus com tudo que você tem, com a sua mocidade, com o seu trabalho, com a sua dedicação. Deixe de pensar que é errado fazer o bem. Deixe de pensar que é errado fazer a obra.
Deus nos chama para uma obra. Nós somos cooperadores de Deus. Deus espera isso de nós. A palavra de Deus nos ensina isso. E é o tempo da graça, é o tempo de Cristo, é o tempo do serviço. É o tempo do dia em que temos uma grande obra a realizar. Temos a obra de colaborar com Deus na salvação do mundo, na salvação de vidas. Comece por quem está do seu lado. Comece abençoando, orando, buscando aquele que está perdido. Comece fazendo o que Jesus falou para Pedro. Pedro, se tu me amas, apacenta o meu rebanho, cuida do meu cordeiro, cuida da minha ovelha, cuida do seu próximo, ame o teu próximo como a ti mesmo e glorifique a Deus e viva uma vida que glorifica a Deus e brilhe nessa terra como o Filho de Deus resplandece a glória do Pai. Que os outros vejam Cristo em você. Porque é isso que nós estamos aqui verificando na palavra dos profetas. E Jesus alertou, Jesus exortou, honestos e tardios em compreender a palavra de Deus. Até quando? Vocês precisam saber disso antes que venha o fim, antes que venha o dia final, antes que venha a sentença contra vocês. Vocês precisam se arrepender, converter-se, buscar o reino de Deus e a sua justiça, a sua prática, a sua expressão de justiça, sua vida em justiça, sua obra de justiça, de amor, de verdade. É assim que é o reino de Deus. É um reino real, na prática. É isso que Deus espera de nós, espera de você, espera de mim. Vamos então nos aprofundar nessa segunda parte que nós estamos estudando, que Cristo veio primeiro e depois de Cristo vem o mal. Passai pela cidade após ele ferir. Essa palavra, essa sequência vai ser repetida por Jesus, por Paulo, por Pedro e pelo Apocalipse de uma forma mais direta, esta revelação. Mas hoje, conforme nós prometemos no último estudo, nós vamos ver 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós vamos ver essa palavra profética de Ezequiel, explicada por Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Veja bem o que Paulo utiliza para um rogo, para fazer um pedido em nome de algo essencial na vida, na salvação, na obra de Deus, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma realidade que nós desejamos, tanto queremos. Então nós temos que estar preparados. Rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que será maravilhosa. Estaremos ali participando da ceia com o Senhor, com Ele. Ele disse que não beberia mais do fruto da videira até estar conosco reunidos. Então Paulo está falando a respeito deste dia que Jesus anunciou e ele está pregando, ele está ensinando em todas as igrejas, aqui na carta aos Tessalonicenses, o que ele já ensinou para as demais igrejas nas outras cidades, tanto onde ele foi pessoalmente, como as outras cidades para as quais ele escreveu as suas outras epístolas. Que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então ele vai falar sobre os sinais. Nós temos agora que anunciar
a marca de Cristo, a salvação, o arrependimento, a conversão, a vida, de vivermos com Cristo, termos paz com Deus e nos reconciliarmos com Deus. Mas ele vai falar, ele vai ensinar o que está escrito em Ezequiel. Ele vai dizer a sequência para o dia de Cristo. Ele vai dizer o que precisa acontecer. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Foi exatamente o que nós estudamos agora em Ezequiel, e nós falamos sobre o querubim ungido e que nele se achou a iniquidade. Então ele foi lançado fora do céu e foi lançado junto aos homens, ele que era querubim ungido, ele que estava lá no jardim do Éden, e foi então lançado fora porque nele se achou iniquidade. E nós falamos que iniquidade é todo ato contra a vida de retidão e justiça. Então, contra a verdade de Deus, ele é injusto, ele é perverso, ele é ganancioso, ele é avarento, ele deseja se colocar acima de Deus, como Deus. Exatamente a descrição do que o diabo trabalhou lá com o homem e a mulher no jardim do Éden, para que eles cobiçassem as coisas, o poder, a glória, a concupiscência da carne, a soberba da vida, conforme nós encontramos em 1 João, e eles então pecaram, que é crime, é pecado, é injustiça, são algumas das ações de quem pratica a iniquidade. Então, nós já falamos sobre isso no estudo passado, e agora estamos mostrando aqui, em 2 Tessalonicenses, a verdade de que essa palavra de Paulo foi baseada no seu conhecimento e na revelação do Espírito Santo a respeito do que já havia sido falado nos profetas, especificamente aqui no nosso estudo em Ezequiel. Então virá apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, da iniquidade, do pecado, da avareza, do mal, do roubo, da guerra, da destruição do mais fraco, da destruição das nações, em nome de buscar o poder do mundo, o mundo que jaz no maligno, o mundo roubado pelo diabo. Quando o diabo rouba a palavra de Deus do coração do homem e da mulher, e eles não vão para a árvore da vida, eles não vivem eternamente, eles vão para a morte. Mas antes dessa morte, eles vão para a revolta, eles vão para se levantar contra Deus. Eles são pessoas malignas, maldizentes, inventores de males. Eles inventam situações ruins e que dão motivo para eles agirem mal. E a justificativa para eles serem maus neste mundo é justamente a proliferação do mal. Eles só sabem falar dos outros de forma pejorativa, falar mal contra a moral, contra a justiça das pessoas para difundirem a iniquidade, se multiplicar a iniquidade sobre a terra. Dizer que todos estão perdidos na iniquidade, por isso eles podem destruir o próximo, porque o próximo já está perdido. Então eles difundem uma visão de mal se multiplicando e vão com isso semeando uma palavra do mal, da mentira, de que todos são mal intencionados, que a iniquidade já domina a todos. E isso realmente vai contaminando, vai se espalhando pela face da terra. E isso justifica que uma nação diga que a outra está voltada para o mal, que quer o seu mal, por isso eu vou te bombardear, vou te atacar primeiro, vou fazer o mal porque você iria fazer o mal, porque tudo está envolvido no mal. Então justifica o mal. Diferente do que Jesus nos ensinou para que nós possamos pagar o mal com o bem, sempre o bem, falar do bem,
tentar resgatar vidas para o bem, tentar resgatar vidas para Cristo, para o amor de Deus, para o perdão, para a salvação. Então, Paulo está dizendo que realmente o fim virá, esse fim virá, mas não imediatamente após Cristo. Virá após a manifestação da apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3. No versículo 4 está escrito assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, tudo o que já foi pregado no passado sobre um Deus de amor, um Deus de misericórdia, este homem da maldade, da iniquidade, ele vai se levantar contra toda mensagem de paz, toda palavra de perdão, de que devemos perdoar uns aos outros. Ele não aceita esse tipo de conduta. Ele só aceita a palavra de punição, de destruição. Porque nós lemos lá em Ezequiel que realmente a ação desse final dos tempos será uma ação espiritual. E alguns homens estarão dominados, nós já sabemos disso, por demônios, pelo próprio diabo, para cumprir a sua intenção desde o início, que era de roubar, matar e destruir, que era de matar o homem e a mulher. Ele mentiu, ele enganou. Quando ele disse que o homem e a mulher iriam ganhar alguma coisa, é mentira, porque a verdade é a palavra de Deus. E Deus disse que se tocassem ou se comessem do fruto, eles morreriam, não disse mais nada, eles não ganhariam nada. Eles não teriam proveito nenhum. O diabo mentiu, dizendo que se lhe abririam os olhos, eles teriam poder, eles seriam como Deus. Isso incitou o homem e a mulher à ganância, à soberba, a ser maior do que Deus. Isso levou à queda, ao pecado, à morte. Então eles já tinham a condenação. E agora o diabo quer que isso se apresse nesses dias aqui, após o tempo da graça, após o tempo da salvação. A palavra de Deus vai nos dizer, nós vamos trabalhar essa questão, vai dizer que ainda tem algo que impede essa manifestação do mal. Sim, é o tempo de Deus, é o Espírito Santo, é a graça, é o tempo do homem vestido de linho marcar as pessoas. Enquanto for tempo de salvação, esta manifestação do mal, da qual nós já vemos sinais, da guerra, dos rumores de guerra, da maldade, da mentira, se multiplicando, a iniquidade já está se multiplicando de grande forma sobre a terra. Nós já vemos os sinais, o princípio das dores, mas Deus está trabalhando e ainda não é tempo de liberar esta vinda do homem do pecado, o filho da perdição, trazendo a apostasia para o mal, para falar só de mal e de destruição. Então é o que está lá em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 6, que está escrito assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerás na morte dos traspassados no meio dos mares. Então, está falando sobre esse momento de destruição que virá com a manifestação deste homem do pecado
do filho da perdição. Quem exatamente nos falou dessa mesma forma, e nós já estudamos aqui, foi Daniel. O profeta Daniel, no capítulo de número 7, no versículo de número 25, ele diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então nós vemos em Daniel claramente essa mesma afirmação, que ele, então, na manifestação, os santos, a igreja, tudo que for de Deus, em todas as nações. Por isso é que aqui está dizendo exatamente como Daniel disse, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele se tornará, ele irá requerer então, e é isso que Paulo está dizendo, que irá acontecer, que nós precisamos esperar, que virá, então, antes da destruição final, antes da restauração de tudo, antes do fim dos tempos, do dia do Senhor, do dia final, do fim de todas as coisas, virá este homem do pecado. E ele irá tomar a posição de qualquer religião, qualquer Deus da história, do passado, que alguém tenha pregado em outra nação, mas que falasse de bondade, de amor, de justiça. Este homem do pecado não aceitará nenhuma mensagem sobre misericórdia, sobre bem, sobre perdão. Por isso que nós precisamos viver na luz e não nas trevas. Nós precisamos amar, nós precisamos fazer o bem. Porque o homem do pecado, o homem da iniquidade, um sinal dele é proibir que se faça o bem. É proibir que se perdoe alguém. Ele vai querer matar. E a ordem que Deus deu aos demônios, aos intendentes, aos anjos que irão trabalhar na destruição, conforme nós lemos em Ezequiel, é que não tenham misericórdia, que não se compadeçam de ninguém, que matem velhos, que matem crianças. Nós já sabemos que um sinal do mal, do destruidor, é aquele de sacrificar, matar sem piedade. Um grande conquistador disse que a primeira atitude que o queria dominar o mundo pelo mal deveria tomar seria matar o próprio filho. Porque se ele fosse capaz de matar o filho, ele seria capaz de matar qualquer outro. Ele não teria mais pena de ninguém. Nessa guerra mesmo que nós acompanhamos atualmente, nós temos um sinal semelhante a este, de que haveria morte dentro da própria família. E aquele que perde alguém da própria família, ele não tem mais sentimento por ninguém, porque o seu filho morreu. Mas é claro que Jesus foi morto, mas ele ressuscitou. Está à direita do Pai. Por isso o Pai o ama, o Pai nos ama, o Pai ama os seus filhos, cuida, é o tempo da graça, é o tempo da salvação, é o tempo da vida. Mas quando vier o mal, ele enganará até mesmo em certos sinais, porque ele vai matar. Mas ele não vai ressuscitar ninguém. Ele vai matar e destruir. E aquele que cair nas suas mãos, aquele que não estiver com Cristo, aquele que não tiver a marca de Cristo, morrerá eternamente, sofrerá o dano da segunda morte. Vai cair realmente nas garras do diabo, no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. Então você precisa de Cristo, você precisa de perdão, você precisa se reconciliar com Deus agora. Deus é aquele que ressuscita os mortos. Deus é aquele que salva a sua família. Deus é aquele que te ama.
que quer o seu bem. Não seja enganado. Não fique para ver o tempo da tribulação, o tempo do mal. Mas em Daniel, no capítulo 11, no versículo 28, está escrito assim: então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Isso é um sinal do fim mesmo. É quando o mal vai se voltar contra o santo concerto e vai conseguir fazer o que ele quer. Então terá um período de vitória, um período de possuir realmente a terra, será como nós estamos vendo em 2 Tessalonicenses. Ele vai fazer tudo o que ele quiser, Deus vai permitir. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra